eu sou protestante, sou evangélico, mas assim, eu queria saber de vocês que são católicos, como a Igreja Católica, né, vê a questão do fim do mundo. E por que eu pergunto isso? Assim, dentro da Igreja Protestante, há algumas são vertentes diferentes. Alguns são pré-tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas. Nós cremos na volta de Cristo, né, na segunda volta de Cristo, que ele virá para buscar a sua igreja, e nós cremos no anticristo, que ele virá para enganar as nações, né? Então, assim, como é que a Igreja Católica vê o fim do mundo? E a gente vê, observa aí dentro desse assunto, a gente vê as coisas acontecendo no Brasil e no mundo, né? Recentemente, o nosso vice, né, ao nosso governo, teve um encontro aí com uma figura aí globalista, né? Então, assim, quem acompanha, a gente vê que há todo um cenário sendo preparado, né, para uma agenda que vem sendo colocada em prática a cada dia. Só que, assim, as coisas não acontecem de uma hora para outra. É tudo devagarzinho, muda um pouquinho ali, tira uma coisa aqui, bota outra ali. Então, assim, como é que vocês católicos... porque, assim, eu, particularmente, eu vejo os católicos como nossos irmãos, não é? Apesar de crer a crença ser diferente, mas assim, como é que a Igreja Católica vê o fim do mundo, né, vê os últimos dias? Isso aí, quem responde melhor é o Yuri, porque eu não sou teólogo. Pode... Não, mas dê a tua pequena visão antes de eu falar, senão eu vou ficar falando muito tempo. Pode falar. Pode ficar à vontade, cara. Pode falar, Otávio. Sim. Eu não sou teólogo, não sei explicar isso. Eu não estudei direito, eu não sou o melhor estudante da parte católica. Isso aí é do básico, né? O que um católico deve saber. Não, os sinais para a volta de Cristo, elas têm que ser o nosso secularismo imenso e a descrença gigantesca que nós estamos hoje em dia. Esses são os dois principais pontos. Porque... Oi? Você falou eu escutei o que você disse, Otávio. Eu achei que o Otávio tinha dito alguma coisa. Não, eu falei, tem que ser pregado no mundo inteiro a palavra de Cristo, tem que ter uma descrença grande no mundo. O início. A descrença, o secularismo imenso, abertamente a blasfêmia, entre outras coisas. No mundo, hoje em dia, as ditas nações cristãs já não são mais cristãs faz muito tempo. França já não é mais cristã. Assim, óbvio, 40% de uma população cristã não tem como. Um país que nasce... Primeiro nação cristã do mundo foi a França. Não tem como, após, né, o Império Romano, etc. Não tem como você dizer que é uma nação cristã. Ou seja, o que nós estamos vendo hoje em dia? O reduto do cristianismo está em países africanos, asiáticos que estão começando a se converter, e alguns países, com raríssimas exceções, da América Latina. Porque a América Latina é outra coisa que é triste de se olhar, triste, penoso. Mas o que a gente está vendo então no mundo? Um arrebatamento imenso, secularismo imenso, junto com o secularismo e o laicismo que gera é a descrença, porque as maiores taxas de ateísmo e de descrença que nós estamos tendo no Reino Unido, que já ultrapassou os ditos cristãos de lá, né? Já está imenso. Respondendo rapidinho o mineiro soviético, eu não sei de onde vai vir o anticristo, mas se for por o lugar onde mais tem blasfêmia e descrença, eu diria os Estados Unidos e Europa, mas daí é opinião de Yuri, tá bom? Não é nada doutrinal aqui, não. Nada doutrinal. Hã? Vai vir do FMI esse negócio aí. Vai vir do banco do Banco Central Americano. Mas só primeiro que pessoal, eu leio isso aqui, tá? Só que eu nunca peguei especificamente para ficar estudando sobre o fim do mundo. Lê Apocalipse que você vai começar a ver a respeito disso. E um adendo, eu já volto para a questão do anticristo, mas um adendo. Vai e veja o Provérbios e Salmos, viu? Isso daí tem que ser ensinado para criança, inclusive. Provérbios e Salmos para criança. Agora voltando. Primeiro tem que ser feito o quê? O que nós estamos vendo? Desde a época do fim da Idade Média,
a gente está vendo o início da descristianização do mundo, o início da descristianização. Por quê? Na Idade Média, começa o nominalismo e um dualismo a entrar no seio de várias seitas do século XVI, várias seitas, nominalismo e dualismo, que haviam sido combatidas pouco tempo antes pela Igreja, com as seitas dos maniqueus, albigenses, etc. Eles começam a crescer. Daí, depois do século XVI, dessa grande revolução que vai ter aí no meio, a gente chega também à Revolução Francesa. No meio da Revolução Francesa, a gente vai ter o adjunto com a maçonaria, vai ter junto várias outras revoluções, Revolução Americana precedente também, junto no meio de um laicismo. Revolução Francesa começa ainda mais a descristianização, a negação dos milagres. Isso vai vir desde a época do Kant. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: antes da vinda do anticristo tem que ser feito o terreno, entre aspas, sabe? O terreno. Sim. Tem que ter um mundo. A gente está quase nisso, né? Tem que ter um mundo. É aquela descrença enorme que vai ter uns grupinhos de cristãos minúsculos, com os seus fiéis a Cristo de verdade, fiéis da Igreja de Cristo, só. A grandiosíssima parcela da população já fundada na descrença. E isso não é de hoje. Apostasia. Hã? Apostasia. A grande apostasia. E não é de hoje isso, porque o pessoal fala, nossa, bom era 70 anos atrás. Não, bom não era 70 anos atrás. 70 anos atrás já estava ruim. Já está ruim há séculos já. Porque tudo começa no meio da filosofia. Isso que é engraçado. Para mexer com a teologia, tem que ir na filosofia, política e matérias adjacentes. Por que filosofia? Quem começa a ser predecessor do iluminismo e fundamentar o pensamento da Revolução Francesa para negar Cristo como Deus, negar os milagres e negar a essência, vai ser justamente a filosofia do Kant, Voltaire e etc. Por quê? Eles vão rejeitar a filosofia aristotélica e tomista da Idade Média. Óbvio, eles vão usar aquele argumento fajuto, né? Até hoje é usado isso. Foi da Idade Média, não, sabe? Muita questão das trevas, não tinha um bom conhecimento, então vamos pegar uns filósofos modernos, que aí a gente vai conseguir coisa boa. Então eles vão negar o homem aristotélico, que vai ser 4 características básicas, eu vou resumir elas, daí eu encerro o assunto aqui, já que o Otávio não quer comentar. 4 características. O homem tem um entendimento, o mundo tem a forma, a matéria, e a gente vai ter a visão, os sentidos, né? O mundo sensível, tipo o tato, a visão, o olfato, etc. Como a gente conhece que isso aqui é um papel, a gente vai ver a forma dele através do nosso sentido da visão. Nós vamos ver a forma, eu posso até tocar, né, com o tato. Nós vamos levar até o nosso entendimento, nosso intelecto, e nós vamos compreender a matéria. Daí eu digo que isso é um papel. O Kant, o nosso grandioso filósofo, que é rei das universidades de filosofia moderna, que é até irônico alguém dizer, não, vou entrar na Universidade de Filosofia para ser filósofo. E o que ele vai estudar? Revolução Francesa para frente, só. Você só vai estudar esses filósofos. Os predecessores acabou, não existem mais. E daí eles vão ter aquela filosofia fajuta e ateia e nojenta. Horrível, inclusive. Qualquer mente sã vomita Kant quando ela estuda filosofia. E o que o Kant vai dizer? Tá vendo esse papel? Você vê que é um papel através dos seus sentidos. Aí você está errado, porque você não pode confiar nos seus sentidos, porque os seus sentidos são... Perdão. Eles não têm a capacidade de conhecer a matéria da tal coisa, a forma da tal coisa. Como que a gente vai conhecer elas, então? Dedução. A gente vai deduzir que isso aqui é um papel e nós iremos defini-lo como tal. Isso daí entra, depois vai vir Hegel também. E Hegel vai falar que a gente nem consegue definir que isso aqui é papel. Que a gente aqui vai presumir e nós vamos nomeá-lo. Inclusive, isso vai fundamentar o espírito moderno de dizer que eu estou vendo uma pessoa com barba, eu estou vendo tronco de homem, eu estou vendo um homem, mas o mundo me diz, não é um homem, é uma mulher. Ou seja, não importa o meu sentido, não importa que eu estou vendo um homem, não importa. Se me dizem através de um sentimento, através de uma emoção que é uma mulher, pronto, é uma mulher. Porque não importa mais os sentidos. Isso daí vai surgir desde muito tempo. Ou seja, a preparação para a vinda do anticristo não é de hoje, sabe? Não é do século XXI para frente, revolução sexual para frente, não.
essa preparação vem de muitos séculos. E eu imagino que não vai ser tipo amanhã que o anticristo vai vir. Vai demorar alguns séculos ainda para isso. E vai ser séculos tristes para nós, tristes e penosos. Ou se a gente não rezar muito e convicto, você pode ter certeza que é capaz que alguns de nós entremos na apostasia também, se nós não colocarmos nosso baluarte em Cristo. Com certeza, igual aquele versículo que fala, né? Por você multiplicada a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sim.